Olá, começa agora mais uma edição do Giro Nordeste. Estamos em Salvador, na TVE Bahia. Você também pode acompanhar o programa nas emissoras parceiras em todos os estados da região Nordeste. Em 2 estados do Sudeste, no Espírito Santo pela TV Educativa e em São Paulo pela TVT. E claro, por nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Twitter. A nossa hashtag é Giro Nordeste. Sejam bem-vindas e bem-vindos. O convidado do programa de hoje é o governador do Piauí e presidente do consórcio Nordeste, Wellington Dias. Eu sou o Juraci Santana, da TVE Bahia, e vão participar do programa de hoje em seus respectivos estados. Henrique Douglas, da TV Antares, no Piauí, Pedro Nascimento, da TV Aperipê, em Sergipe, Carla Soraya, da TV Ceará, Valéria Credídio, da TV Universitária do Rio Grande do Norte, Isa Maria, da TV Pernambuco, Hugo Bispo, da TV Universitária da Paraíba e Marcos Saldanha, da Rádio Timbira, no Maranhão. Eu quero agradecer a todos pela participação e vamos iniciar nossa rodada de perguntas aqui pela Bahia. Governador, neste momento, como está a negociação dos estados do Nordeste para finalmente comprarmos a vacina russa Sputnik para atender a população da nossa região? Seja bem-vindo. Olha, primeiro um prazer saudar aqui você, saudar aqui todos os participantes aqui dessa rodada aqui. Me permitam saudar aqui em nome da Carla Soraya, aqui saudar aqui também a Valéria, o Hugo, o Pedro, enfim, Henrique, todos que participam conosco. Eu estava aqui nesse instante, numa rodada aqui de negociação. Você não imagina o quanto aqui são intenso aqui essas negociações. Agora aqui com o ministro Pazuello, com a sua equipe, juntamente com governadores do Nordeste, ali a presença do governador Rui Costa, o governador Camilo Santana, a governadora Fátima, o governador João Azevedo, o governador Paulo Câmara, ali junto com as nossas procuradores, com as equipes também jurídicas do Ministério da Saúde. E qual o objetivo? Nós chegamos ao momento de celebração de contrato. Nós temos uma postura de trabalhar para que a vacinação no Brasil ela seja feita na regra do Plano Estratégico Nacional de Imunização, aprovado com base científica ali em 20 de outubro. Se o Estado sai comprando e vacinando, o outro não, um tem dinheiro, o outro não, o município vacina, o outro não, nós vamos quebrar essa organização. Então, celebramos aqui hoje um entendimento em que, ministro, foi a pergunta que eu fiz, nós temos aqui esse contrato, são 39 milhões de doses, não é? Eram para ser 50 milhões, nós temos perspectiva do cumprimento do restante até dezembro, mais 39 milhões de doses até o mês de agosto agora de 2021, com entregas já agora para março, entregas para abril, maio, junho, não é? Totalizando até julho, que é um ponto muito importante na estratégia brasileira, algo como 26 milhões de doses e 13 milhões de doses ali a partir de agosto. Qual o objetivo? Agora, acertamos que o Ministério da Saúde ele vai, amanhã pela manhã, junto com o Fundo Soberano Russo, junto com a representante dele no Brasil, a União Química, vai estar reunindo com os nossos procuradores aqui do Nordeste, juntamente com a equipe, para finalizar e celebrar este contrato. E, com isso, a vacina a ser entregue será entregue já para a distribuição dentro da regra nacional. Aqui também acertamos em relação à Sinopharma, que é da China, que tem possibilidade também de contrato, e a outras vacinas com as quais estamos conversando. Mas, veja, a nossa visão é que são exatamente essas 3 aquelas que têm maior possibilidade, no volume maior de entrega. A vacina AstraZeneca, a partir da Fiocruz, a vacina da Sinovac, que é a Coronavac, a partir do Butantan, tem chance, sim, com essas outras vacinas da China, como a Sinopharm, e ainda a vacina Sputnik da Rússia. Por isso, acertamos aqui, inclusive, procedimentos para agilizar agora, com base na lei que foi sancionada ontem, com base na regra que ainda ontem a Anvisa soltou, as condições de também autorização para o uso da vacina Sputnik. Isso aqui é que vai dar um ritmo de acelerar
imunização para a gente sair dessa crise onde está aqui uma situação muito dramática, uma tragédia humana, não é? Com óbitos assim em todo o Brasil, um tamanho, não é? Recorde por cima de recorde, e ainda com o colapso na rede hospitalar do Brasil inteiro. Então, a vacina é a saída segura. Medidas preventivas ajudam aqui a ganhar um fôlego, mas a saída definitiva é vacina. Esse é o pensamento tanto do Consórcio Nordeste como do Fórum dos Governadores do Brasil. Com certeza. Muito obrigado, governador. E vamos girar, quero chamar agora Henrique Douglas, da TV Antares, que está em Teresina, capital do Piauí. Olá a todos os amigos de bancada. Olá, governador. Governador, Prazer, Henrique. eu acho que tudo bem. Essa conversa que o senhor acaba de ter aí com as pessoas, os dirigentes do consórcio, o ministro, alegra muito os brasileiros, eu tenho certeza. É uma hora de muita comunicação, uma hora de união, uma hora de respeito, sobretudo. Mas eu quero trazer uma pergunta para o senhor, que tem uma proximidade muito grande com o ex-presidente Lula. O cenário político mudou repentinamente com a anulação desses processos que levaram o ex-presidente à prisão. Antes disso, governador, se falava numa frente ampla, nos moldes daquela de Juscelino Kubitschek, Carlos Lacerda, Jango, e como isso vai mudar as regras do tabuleiro da política a partir de agora, com a possibilidade do ex-presidente Lula concorrer em 2022. Algumas pessoas dizem que é cedo para falar nisso, mas como eu falei, é hora de respeito, é hora de comunicação, mas também é hora de pensar no futuro. Como é que o senhor avalia isso, governador? Henrique Douglas, primeiro, um prazer muito grande e grato aí pelo seu trabalho na nossa TV Antares, tá certo? Isso aí da sua dedicação e de toda a equipe. Veja só, mudou completamente. Né? Mudou porque, de um lado, se tirou aí vamos dizer assim, a cortina, e como se diz no popular, o rei estava nu, tá certo? Ou seja, nós temos hoje reconhecido por ninguém menos, quem diria, pelo ministro Edson Fachin, tá certo? Que houve ilegalidade no processo de julgamento, ou seja, não se cumpriu nem a Constituição, nem a lei. Um juiz ilegítimo é quem estava ali, naquele instante, fazendo um julgamento indevido. Então, veja, nós temos situações mais graves, né? Ou seja, claramente hoje todas as revelações apontam que foram crimes nesse processo. Ou seja, o presidente Lula, na verdade, foi injustiçado. Aquela acusação do sítio de Atibaia, o sítio tem um dono que tem documento, nunca sequer quiseram ouvir. Sobre o apartamento, não é, lá em São Paulo, o que aconteceu? O apartamento foi a leilão, o dinheiro serviu para quem? Para abater na dívida do dono, que era uma empresa que devia à Caixa Econômica Federal e que também tinha pagamentos a fazer. Então, você, olha só que situação. Primeiro, eu acho, decidiram que o Lula tinha que ser condenado, preso. Agora, quem que vai pagar por tudo isso, tudo que ele viveu? Bom, essa é uma parte para a gente compreender, não é, quantos crimes foram praticados nesse processo. Hoje, o senhor Sérgio Moro, o senhor Dallagnol, né, vão ter que responder por crimes praticados neste processo, e está correto o presidente Lula. Uma coisa é não guardar mágoa, outra coisa é ter aquilo que a legislação de um país que tem Constituição, que tem lei, que tem um procedimento a ser cumprido no judiciário e que não foi. Bom, politicamente, muda o xadrez, porque nós estamos falando do maior líder popular desse país, o maior líder popular deste país. Mesmo com tudo isso que disseram dele, que fizeram, que acusaram, com fake, com disparos de canhões, com tudo que se imaginou, é ainda o maior líder popular deste país. Respeitado no Brasil, respeitado no mundo. E
tem uma história, não é, que o marca como um dos melhores presidentes desse país, né? Basta olhar o que era o Brasil em 2003. Eu tive o privilégio de ser governador quando ele foi presidente em 2003. Fui governador e ele presidente até 2010. Né? A realidade é que o Brasil passou a ter um rumo, a ter um projeto que, ao mesmo tempo, cuidava do social, dos mais pobres, cuidava da classe média e colocava oportunidade para os mais ricos. Veja só, nunca o Brasil teve tanta atração de investidores daqui e de fora, com novos empreendimentos. Né? E, ao mesmo tempo, cuidando da educação, cuidando da rede de saúde, cuidando para que as pessoas pudessem fazer ensino técnico, uma rede de ensino técnico, ensino superior, poder fazer intercâmbio internacional, investimentos estruturantes, não é? Como obras de rodovias, de aeroportos, de ferrovia, investimentos também voltado para a área hídrica, importantíssimo para a região Nordeste, mas um presidente que olhou para o Brasil inteiro. E isso está na memória da população. Eu ando aqui pelo Piauí e há um sentimento assim, como na hora que nós estamos jogando Brasil e Argentina e sai aquele gol, tá certo? Então, imagine a gente pegar a Alemanha e fazer um 7-0, tá certo? A alegria que não é. Então, esse sentimento está no coração, está na mente, e acho que isso é importante. Então, veja, sobre 2022, é claro que vamos tratar em 2022, eu acho que ele está correto sobre isso. Eu mesmo conversei com ele, ele deve, segunda-feira, tomar vacina, seguindo o seu momento adequado, com base na sua idade. E o que ele mais quer? Me disse, viajar pelo Brasil. E quando ele pensa o Brasil, começar pelo Nordeste, não é? O seu Nordeste. Então, ele está lá muito animado com essa perspectiva e tratar de quê? Da pauta do povo. Nós estamos precisando disso, de alguém que nos traga esperança, de alguém que possa, por exemplo, conversar com a Rússia, conversar com a China, conversar com o Reino Unido, conversar com a Índia, conversar com os Estados Unidos da América, para poder nos ajudar a trazer vacina para cá. Se nós somos o epicentro da pandemia, se nós somos mesmo o país que coloca, hoje é verdade, um risco com as variantes, inclusive de propagação para o mundo todo, então precisa ter um cuidado especial. E, com certeza, mesmo estando sem mandato, eu conheço o Lula, ele vai estar ajudando o Brasil em tudo que for necessário. Então, e em 22 nós vamos tratar. O que eu digo para você de pronto? É claro que o Partido dos Trabalhadores tem alternativas. Agora, alguém há de convir que qualquer partido no Brasil ou no mundo que tenha um líder do tamanho do Lula, ele só não será candidato se não quiser ser candidato, tá certo? Ele é realmente o melhor e o mais destacado de todos os candidatos, não só do nosso partido, do nosso campo político, mas certamente no apelo popular. Então, dessa forma que eu lhe respondo e lhe digo que foi um sentimento muito bom. Alguém pode acusar o Lula de qualquer coisa, de ladrão não. O Lula é uma pessoa que tem um respeito pelo patrimônio, tem uma pessoa desprovido de ganâncias, e a sua maior ambição é ver os mais pobres, não é, mudando, crescendo de vida. Talvez esse seja aquilo que não teve a tolerância dos outros. Então, eu quero dizer que nós aqui do Piauí estamos muito felizes. Tenho certeza que o Nordeste e o Brasil têm um sentimento muito destacado, importante, inclusive de quem não gosta dele. Não é? Quem não gosta dele. Ninguém também gosta de injustiça. É preciso muito ódio, muita raiva para poder não ter esse sentimento. Obrigado, governador. E nós seguimos para Aracaju, capital de Sergipe. É a vez de Pedro Nascimento, da TV Eperipe, fazer a pergunta ao governador do Piauí, Wellington Dias. Olá, Juraci. Olá, colegas de bancada, governador, e também saúdo ao pessoal de todos os cantos do Brasil que acompanha a gente através da TV e também pelas plataformas digitais, né? Governador, o senhor falou sobre esperança
né, para o Nordeste. Aí, aproveitando, eu quero falar sobre o consórcio Nordeste. O senhor foi eleito, né, em 2020, presidente do consórcio Nordeste, que antes era coordenado pelo governador da Bahia, o Rui Costa. Né? Como tem sido para o senhor administrar o consórcio em meio aos desafios e impactos enfrentados ao longo da pandemia da Covid-19? Pedro Nascimento, primeiro meu abraço aí a todo o povo de Sergipe, né? Tem um carinho todo especial aí. Estávamos há pouco conversando ali com o Belivaldo, a Eliane também, nossa vice-governadora, todos os amigos aí. Eu quero deixar o meu abraço. Sempre tem um carinho especial, você vai me permitir aqui, por um grande amigo, o saudoso Marcelo Deda, tá certo? Aliás, era um amigo não só nessa área da política, era um amigo de boemia, gostava de poesia, enfim, e era uma figura realmente extraordinária que deixa uma lacuna muito grande. Veja, o Consórcio Nordeste é uma das mais importantes invenções, tá certo, nesse caminho de inovações na gestão dos últimos tempos no Brasil. Aqui, sem falsa modéstia, uma importância muito grande. Ali na gestão do Rui Costa, a gente deu passos concretos, criamos aqui o Fundo Nordeste de Previdência Complementar, é uma realidade, criamos, não é, o sistema de licitações integrada de compra conjunta Nordeste, nós trabalhamos um passo importante na integração da segurança Nordeste, com a integração da inteligência Nordeste, cuja sede fica em Fortaleza, no Ceará, tá certo? Tem pessoas de inteligência de cada um dos estados, e é isso que nos ajuda no enfrentamento do crime organizado, porque como não dá para trabalhar isoladamente em cada estado, então essa forma de trabalho é fundamental. E agora nós vamos dar novos passos. É claro, eu digo sempre, nós estamos numa fase que temos que trocar pneu com carro andando. Você que é um bom motorista, imagine o que é trocar o pneu com o carro andando. É mais ou menos isso o desafio que nós temos hoje no Nordeste e também no Brasil. Eu tenho aqui que cuidar do Piauí, as coisas não são fáceis também. Aqui estamos trabalhando para evitar que tenha pessoas que não tenham um respirador, que não tenham um leito, não é, para receber, não só com Covid, mas com outras doenças. E, ao mesmo tempo, temos que cuidar da economia, cuidar do social, enfim, assim cada um dos governadores. Temos que cuidar, então, dessa estratégia nacional, empurrar o Brasil para que a gente tenha um caminho para mais vacina, para mais vacinação, para a gente poder fazer medidas, muitas vezes, contrariando a posição do presidente da República, e, a partir daí, seguidores, não é, que não reconhecem a importância, não é, de paralisar atividades para que a gente paralise óbito, para a gente paralisar adoecimento, para que a gente possa frear e salvar vidas. É isso. Então, nesse instante, nós estamos nesse momento em que estamos fechando aqui, eu estou aqui também nessa outra agenda, daqui a pouco, quando terminar essa agenda com vocês, eu estou voltando ali para fechar, para que a gente tenha as condições das 27 unidades da federação adotar medidas de prevenção a partir da carta que lançamos ontem com o Pacto pela Vida, Pacto Nacional pela Vida e por Saúde, e, com isso, garantir a integração. Governadores do Brasil, prefeitos do Brasil, Câmara, Senado, trabalhadores, o Judiciário, o Conselho Nacional dos Procuradores Gerais, os empresários, ou seja, para que a gente possa seguir numa direção, em um rumo que possa dar conta de chegar em abril, imunizando esses brasileiros com mais de 60 anos, que respondem hoje por 70% dos óbitos e das internações, e chegar, essa foi a importância da agenda há pouco aqui, com o ministro Pazuello, com a Sputnik, enfim, para chegar imunizando mais de 70% da população. E veja, agora dá passos também no Consórcio Nordeste. Nós instalamos 6 câmaras setoriais, de um total de 18. A próxima semana a gente vai estar novamente instalando outras. A Câmara Setorial da Agricultura Familiar. O Nordeste, pouca gente sabe, tem metade dos agricultores familiares do Brasil. Então, são pessoas que
dão ali um duro danado trabalhando, produzindo melancia, produzindo milho verde, produzindo uma mandioca para fazer um bom beiju, enfim. E o que a gente quer com esses agricultores e agricultoras? Caminhar numa direção que tem alguns objetivos. Produção de alimento saudável, produção com o incremento tecnológico, com conhecimento e equipamentos também adequados, ter uma condição de financiamento. Estamos celebrando, por exemplo, juntamente com várias agências financeiras, não é, o KfW, com FIDA, juntamente com o Banco Interamericano, o Banco Mundial, para a gente garantir cerca de 1,6 bilhões de reais voltado do Nordeste para este público. E o que estamos trabalhando? Onde é que a gente tem as melhores experiências? Vamos replicar isso que está dando certo no Nordeste, tá certo? Em cadeias produtivas de fruticultura, caprino e ovino, apicultura, na área de criação de aves, como a galinha caipira, não é? Ou seja, um conjunto de ações que realmente possam gerar renda, artesanato, enfim. Do outro lado, estamos trabalhando a Câmara Setorial da Saúde, onde nós vamos trabalhar Saúde Nordeste, a integração da região. Não é? Ou seja, eu tenho algumas doenças raras que não precisa ter em todo lugar. Onde que vamos ter ali? Hoje a gente depende muitas vezes de São Paulo, do exterior, e vamos trabalhar a estruturação Nordeste. Ao mesmo tempo, nós vamos trabalhar uma outra área, que é a inovação tecnológica Nordeste, a partir da experiência de Pernambuco, por exemplo, com o Porto Digital e outras que nós temos pelo Nordeste, como é que a gente multiplica, tá certo? A experiência do Ceará com a educação, nessa área relacionada com a educação na idade certa, melhorar o IDEB, como é que a gente multiplica isso para o Nordeste? Aqui no Piauí, a experiência do Piauí Digital vai agora ser o Nordeste Digital, a integração com fibra ótica de todos os municípios do Nordeste. Nós estamos chegando no Piauí já com todos os municípios com fibra, com 10, 20, 30, 40 gigas, não é, de potência, megabyte, melhor dizendo, chegando em praças, chegando nas escolas, nas delegacias e à disposição da população e com a participação nossa, do setor público. O Nordeste, Energias Limpas Nordeste, o outro caminho também que nós vamos lidar de forma também extraordinária. Então, eu citei aqui para você ter uma noção. Qual é a ideia? São 18 câmaras. Cada estado vai colocar 2 experiências exitosas que tem e vai pactuar, não é, com as experiências dos outros e, a partir dali, uma proposta Nordeste para a gente multiplicar tudo que tem de bom em um estado, multiplicar para implantar, para replicar no Nordeste inteiro. E assim, turismo Nordeste, infraestrutura Nordeste, política internacional Nordeste, agência de notícias Nordeste, não é, integração, como já fizemos, como vocês estão aqui experimentando, essa rede integrada, não é, de comunicação Nordeste. Então, esse caminho ele é vigoroso, eu acredito muito nele, ele tem um potencial gigante. Já estamos conversando para preparar as agendas Nordeste, tão logo a gente tenha o avanço no cronograma da vacinação. A ideia é que maio, junho, a gente já começa a ter a presença do Nordeste, não é, para o Brasil e para o mundo. Então, é esse caminho que vamos seguir aqui com o Consórcio Nordeste. Eu estou bastante animado, como você vê aí, eu me entusiasmo, fico até falando demais, viu? Obrigado, governador. Já chegamos quase na metade do Giro Nordeste e ainda temos a participação de 5 entrevistadores, fora a sua participação, você que está nos acompanhando. Quem está assistindo ao Giro Nordeste pode fazer perguntas e comentários nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Twitter. E vamos seguir para Fortaleza, onde está Carla Soraya, da TV Ceará. Olá, Juraci, meu cumprimento a você, a todos os colegas de bancada virtual e também a quem está nos acompanhando, e o cumprimento principal ao governador Wellington Dias, muito grata mais uma vez por nos responder. Governador, nós temos na região Nordeste quase 60 milhões de pessoas, cada uma delas tomando pelo menos uma dose, são 120 milhões de doses. O senhor falou que está aí com essas negociações do pacto dos governadores, mas o que a gente quer saber mesmo é quando essas doses vão chegar.
o ministro Pazuello disse que o sistema não colapsou. A gente sabe que muitos dos estados estão com o sistema hospitalar colapsado. Então, o que a gente quer mesmo é tentar sair disso através das vacinas. A AstraZeneca não está cumprindo o prazo, diz que está. Então, eu queria que o senhor falasse mais sobre esses detalhes, né? E por que alguns estados ainda não estão fazendo parte desse pacto, para que a gente tenha essa união em torno das vacinas. Eu usei, Soraya, primeiro saudando você, Carla Soraya, eu uso um termo bem nordestino. Eu, quando era ainda muito jovem, criança, né, ali meus 11, 12 anos, eu ia passar férias lá na casa do meu avô. Gostava muito lá do interior, lugar chamado Umburana, onde ainda hoje mora minha mãe lá, é na minha tribo. E lá, a minha missão era cuidar dos bodes, né? Então, a gente pegava aqueles bodes que estavam ali no mato, dava um trabalho danado para poder levar para um local onde ia beber água e passava num riacho. A coisa mais difícil que tinha era botar bode dentro d'água, tá certo? Então, a vacina é que nem botar bode dentro d'água, tem que agarrar pelo chifre e puxar, tá certo? Então, não está sendo fácil. O que nós decidimos? Paramos de ficar só cobrando. Nós passamos a ter iniciativa. O que a gente fez agora há pouco? Não tem vacina? Tem. Fomos atrás e encontramos. Botamos aqui na mesa. Assina? Assina. Se não assinar, nós assinamos e compramos, tá certo? Então, o que eu lhe digo é que o que nós temos hoje é um cronograma. A gente veio conseguir esse cronograma, até para você entender. A gente teve um plano estratégico de imunização em 20 de outubro, e ele foi construído com uma base científica, e acho que esse aqui é o nosso guia. Não é? É ele que prevê que agora, em abril, nós temos que vacinar 50 milhões de pessoas, já prevendo a importância de retirar toda essa pressão da rede hospitalar e essa vergonhosa posição de óbito a que chegou o Brasil. Veja, a partir do plano, nós passamos a cobrar reconhecimento, autorização pela Anvisa. A briga entre São Paulo, não é, Butantan, Fiocruz, AstraZeneca, Coronavac, quase que a gente não arranca a aprovação. Saiu a aprovação. Agora, a condição de marcar uma data para ter vacina. Imagine a confusão para poder ter essa primeira vacina. Agora, as condições de um cronograma, e não saiu o cronograma, vimos conseguir agora, em 17 de fevereiro, para você ter uma ideia. Bom, o fato é que agora nós temos o que cobrar, e com base nele, nós estamos indo ao Butantan. O Butantan tinha uma previsão de entrega de 13 milhões e 300 mil doses agora em março. Nós fomos lá, sentamos com o Dr. Dimas, com a equipe. Para aí, é possível ter mais uma linha de produção? É possível trabalhar em 2 turnos? É possível aumentar? E aumentou. Tem lá agora 23 milhões e 300 mil doses previstas para entrega agora no mês de março. Aí fomos a Fiocruz, essa semana agora, estive lá no Rio de Janeiro, pelo Fórum dos Governadores do Nordeste, pelo Fórum dos Governadores do Brasil, pelo Consórcio Nordeste, e ali, naquela visita, nós pactuamos 3 coisas importantes. A primeira, o Butantan, aliás, desculpe, a Fiocruz trabalha com a AstraZeneca, com o IFA vindo da China. E até que aqui eles estão cumprindo o contrato, a gente tem acompanhado com o governo da China, aqui é muito importante o apoio, a ajuda do presidente Lula, porque a relação nunca foi boa nesses últimos dias, e o resultado é de garantir que essa vacina se transforme, esse IFA se transforme em vacina. Então, qual foi o entendimento? O entendimento de que ali também eles estavam trabalhando para produzir 250 mil doses, que ali também a gente tivesse 2 linhas de produção, e eles começaram com 250, hoje o ministro já disse que já entrega vacina na próxima semana da AstraZeneca, já dessa produção. E a previsão é que a semana seguinte, a Fiocruz garante que já vai alcançar em torno de 500 mil doses por dia, em seguida 750 mil doses por dia, já vamos fechar a última semana de março produzindo 1 milhão de doses por dia. Então, essa é uma ótima notícia. A outra é a AstraZeneca, que vem da COVAX, que é aquele consórcio da OMS.
A gente fez uma reunião com a Gavi, que é a coordenação de países, e vai ser entregue agora, dia 23, não é? A vacina vinda da Coreia, não é? É um total de 3 milhões de doses, tá certo? E a ideia de também ter entrega de 3 milhões em abril, 3 milhões em maio. A gente vai ter a definição de data até o final deste mês. Eu destaco ainda uma situação que ficou pendente. A Serum da Índia estava entregando vacina, entregou em fevereiro, e aí deu crise lá na Índia e não foi possível, porque eles também começaram a ter problema lá e precisa ampliar a vacinação. O país proibiu exportação de vacina. Então, nós estamos cobrando da AstraZeneca do Reino Unido, a AstraZeneca dos Estados Unidos, enfim, para poder cumprir o contrato com o Brasil, dada a situação do Brasil. E ainda negociando agora com a Sputnik, com a Pfizer, com a Janssen, com a Moderna, com a Covaxin, ou seja, a ideia é variadas vacinas para a gente alcançar esse objetivo. O que eu posso lhe dizer? Nós vamos fechar o mês de março vacinando algo em torno de 10% a 12% da população brasileira. Numa perspectiva, veja que nós estamos em 4%, 5%, mas aumentando a quantidade de doses de vacinação dia. Nós chegamos a 400 mil por dia. A gente está fazendo 400 mil quase aqui no mês, tá certo? Vacinas. E agora, a ideia é de poder chegar em abril vacinando mais ou menos 23 a 25 milhões de pessoas, completando esses 25% da população, algo como 50 milhões de pessoas, e com isso a gente alcançar esse primeiro objetivo. Então, eu quero lhe dizer que não é fácil, mas hoje eu estou bem mais animado do que eu estava 30 dias atrás. Governador, muito obrigado mais uma vez. E nós vamos girar, temos muitos assuntos importantes para conversar com o governador do Piauí, Wellington Dias, presidente do Consórcio Nordeste. E a gente segue para Natal. Quero chamar Valéria Credílio, da TV Universitária do Rio Grande do Norte. Olá a todos, olá governador. Muito boas notícias que o senhor nos traz. E eu gostaria de saber do senhor a sua opinião sobre as medidas mais restritivas, né? Enquanto a vacina não chega, essas medidas precisam ser colocadas em práticas. Mas existe uma dificuldade política em todo o Brasil para que se coloque essas medidas em práticas. Eu queria que o senhor analisasse esse cenário hoje, onde é necessário haver um toque de recolher, haver restrições de pessoas nas ruas, mas ainda é difícil se colocar tudo isso em prática. Eu gostaria que o senhor comentasse sobre isso. Minha querida Valéria Credílio, primeiro, um prazer também, meu abraço aí também a todo o nosso povo do Rio Grande do Norte. Estava há pouco ali com a governadora Fátima, ali, guerreira ali também, na defesa, e ela toda hora, e as vacinas para a educação. Então, veja só, para lhe colocar, eu vou citar os Estados Unidos da América. O presidente Trump, tá certo? Era uma situação semelhante à do Brasil. Consequência disso, no governo dele, no período que ele esteve da pandemia, 500 mil de óbitos, pouca vacina, tá certo? Por quê? Nem máscara, nem as medidas restritivas, tudo isso que era negado lá, também negado aqui. Assume Joe Biden, presidente dos Estados Unidos. Ele define o que são atividades essenciais, adota medidas mais restritivas, dá o exemplo com o uso da máscara, faz uma campanha nessa direção. As medidas que ele adotou, preventivas ao coronavírus, que a gente chama de medidas restritivas, elas deram efeito e se somam com o avanço na vacina. Eles estão chegando a 20% da população vacinada. Estava igual ao Brasil. O Brasil está em 4%, lá está em 20%. Tá certo? Para a gente ter uma noção do que é a decisão política na vida das pessoas. O que é? O Brasil, com o recorde agora de mais de 2.000 mortes por dia. Né? Então, é algo que realmente não dá para a gente imaginar. E nós vamos ter que adotar, na alegria ou na dor. Na alegria ou na dor. Por quê? Porque as medidas restritivas, ela protege a saúde, protege do coronavírus e protege a economia.
e protege a economia. Não é? Nós estamos, a gente não parou para pensar ainda. 270, estamos nos aproximando de 300 mil óbitos. São profissionais, intelectuais, gente preparada, gente com conhecimento. Quando eu pego a Itália, quem não se lembra das cenas na Itália? Se o Brasil tivesse a proporção de mortes da Itália, seriam 90 mil, mas são 3 vezes mais. O Brasil tem 2,7% da população mundial e o Brasil tem 11% dos óbitos do mundo. Eu acho que isso diz muito. Significa que era para a gente ter mais ou menos 70 milhões de óbitos, ter perdido 70 milhões de pessoas e perdemos 200 mil a mais. 200 mil a mais. Quantas cidades do Rio Grande do Norte, não é, de 200 mil pessoas, ou da Paraíba, ou da Bahia, ou de Sergipe, ou do Piauí, ou do Maranhão, ou seja, é isso que nós estamos falando. Então, nós estamos aqui dispostos a esse enfrentamento. Hoje eu declarei, o presidente da República, eu queria, assim como ele, pelo menos usou máscara na solenidade, eu queria vê-lo também aqui na defesa de salvar vidas. O Brasil, para estar unido, o Brasil não pode estar dividido entre quem quer salvar a vida e quem não quer. Nunca imaginei na minha vida viver um momento como esse, de modo sincero. Então, nós estamos, neste instante, em meio mesmo a um colapso na rede hospitalar. Será que para poder reconhecer tem que chegar a todos os hospitais? Porque já chegou a todos os estados, tá certo? É um colapso nacional. São cerca, ontem eu fiz um levantamento, terça-feira, eram 40 mil pessoas na fila, 40 mil na fila. Imagine o que é você estar com alguém seu, sem respirar, o pulmão já não funciona mais, e aí não tem ali um aparelho, não tem como ter um leito, um atendimento. É desesperador. Então, é disso que se trata. E o que a gente faz é para evitar uma tragédia maior, é só isso. O que vai resolver mesmo é vacina, por isso que a gente tem que trabalhar nessa linha, viu? Obrigado, governador. A nossa hashtag para quem quiser fazer perguntas e comentários é Giro Nordeste. E vamos a Recife, é o momento da pergunta de Isa Maria, da TV Pernambuco. Olá, Juraci, olá a todos, governador. Olha, a minha pergunta é a seguinte, diante de tudo que foi dito e feito pelo governo federal desde o início da pandemia, governador, na sua opinião, o que de mais grave de tudo que aconteceu até agora? Olha isso. Essa é a pergunta mais difícil, porque tudo foi grave. Tudo foi grave, tá certo? A falta de um plano nacional. Tenta examinar assim, qual país do mundo que o presidente da República não trouxe para si a coordenação de um momento como esse? Qual? Você não encontra. Na Itália foi o presidente, na Alemanha foi, no Japão, na China, na Índia, na Argentina, no Chile, em qualquer país, tá certo? Eu não consigo imaginar eu, governador do Piauí, não estar na linha de frente no meu estado, não passa na cabeça, tá certo? Bom, o fato concreto é que nós temos uma tragédia que a gente só vai ter uma noção disso um pouco mais à frente. Eu acompanho desde a minha infância, adolescência, esses momentos. Estão jogando a bomba no Iraque. No primeiro momento, a gente fica chocado com aquilo. Não é? Jogaram uma bomba nas Malvinas, a gente fica chocado com aquilo, morreram as pessoas. Aí a gente vai falando tanto naquilo que vai tirando a sensibilidade. A impressão que me dá é que a gente tem um cuidado muito grande. 270 mil óbitos. Agora, quando a gente começa a olhar ao nosso entorno, certamente todos que estamos aqui nesse diálogo, os que estão nos acompanhando, já perdeu alguém muito querido. Estive esses dias eu e a minha esposa Rejane somos pais cuidadores do Jairo, e esse garoto, 28 anos, estava internado. Você imagina o meu desespero, não é, dele internado. Perdi uma tia agora recentemente, muitos amigos, ou seja, e aí eu estou falando de pessoas que têm sentimento, artistas, jornalistas, empresários,
operários, trabalhadores rurais, estou falando de pessoas com história, e 200 mil delas poderiam ainda estar aqui. Então, alguém vai ter que responder por isso. Eu acho que a história não vai perdoar. Eu acho que isso aqui é um genocídio mesmo, não tem outra palavra, é uma tragédia o que nós estamos vivendo no Brasil. Então, não dá para dizer qual foi o erro maior. Todos foram. Eu acho que o erro maior é tudo, tá certo? Não tem outra definição. Obrigado, governador. E temos mais perguntas para o governador do Piauí, Wellington Dias. Vamos girar, agora é o momento de seguir para João Pessoa, onde está Hugo Bispo, da TV Universitária da Paraíba. Saudações, colegas. Governador, é um prazer. Governador, em várias cidades, em vários estados, a gente está com uma situação muito pior do que estava no ano passado. Aqui em João Pessoa mesmo, 90% não chegou em nenhum momento a ter tanta ocupação nos leitos de UTI como agora. Ainda assim, embora alguns especialistas recomendem, o lockdown de 21 dias, como foi realizado no ano passado, ele parece não estar no radar dos governadores hoje. Eu queria saber por que os estados relutam, mesmo a situação estando mais séria, a voltar com aquelas medidas mais totalmente rígidas de isolamento. Olha, primeiro, Hugo Bispo, saudar você aqui também e dar um abraço aí a todo o povo paraibano. Eu gosto muito da Paraíba, aí eu conheço aí o sertão, conheço várias regiões, tenho muito carinho. Eu creio que a gente precisa ser muito sincero com a população. A palavra lockdown, a palavra toque de recolher ficou muito comum. Só que ela é de uma gravidade muito grande. Quando a gente decide, vou fazer um toque de recolher mesmo, vou fazer um lockdown mesmo, significa ninguém sair de casa, ninguém botar o pé na calçada. Quem vai trabalhar no hospital passa a morar no hospital. Quem vai, sei lá, as pessoas têm que se abastecer antes, inclusive, para poder não precisar sair de casa. Então, somente a área de segurança, de vigilância, enfim, que em tese sairia. Poucos lugares do mundo conseguiram. O Reino Unido conseguiu, a França foi uma reação muito pesada, a Inglaterra, mas também andaram fazendo. Talvez 5 países do mundo que tentaram. O fato é que não é possível fazer, é impossível de fazer sem ser pelo governo central, porque precisa do Exército, Marinha, Aeronáutica, todas as forças de vigilância sanitárias integradas com as forças estaduais, que eu estou colocando para a gente entender, não é, o quanto não é fácil. Bom, aqui o que a gente tem feito é o que é possível pelos estados. O que é possível pelos estados. Eu não tenho poder sobre os aeroportos federais, eu não tenho poder sobre os portos. E aqui é onde mais entra coronavírus e mais onde sai coronavírus. Se eu tenho um índice de transmissibilidade elevado no meu estado, cada avião que sai vai levar para algum lugar infecção. Cada vez que um trem sai daqui, cada vez que um navio sai de um porto, de um lugar, o vírus não circula. Quem circula são as pessoas, dando carona ao coronavírus. Então, o que tem de ponto fraco no coronavírus? Ele tem um ciclo de transmissibilidade curta. Ele não transmite o tempo todo, ele tem um tempo curto. Então, mais ou menos 7 dias, que ali é mais elevado, a ciência diz que vai até 8, 10 dias, por isso que se usou colocar 14 dias, não é, como uma data mais adequada. Por isso a quarentena de 14 dias, quarentena que não é de 40, é de 14 dias, tá certo? E se alguém pega coronavírus e você consegue isolar para ela não transmitir para ninguém durante 14 dias, pronto, o coronavírus se limitou ali. Se foi... qual é o problema? É que, às vezes, para boa parte das pessoas, ele é assintomático. Não é? Para você ter uma noção, de mais ou menos 100, nós temos aproximadamente 8 que gera sintoma, uma parte daqui sintoma leve, outro sintoma moderado e outro sintoma grave. O que tem de novo que você está vendo aí na Paraíba, eu estou vendo aqui no Piauí, a gente está vendo no Brasil inteiro, é que, de verdade, o vírus se modificou, como os vírus
natural dos vírus, eles vão se tendo mutações, as variantes, como a gente diz. E, realmente, por uma questão de sobrevivência, ele quer se propagar mais rápido. A transmissibilidade aumentou. E, além disso, quando ela entra no corpo, ele quer se propagar dentro do corpo mais rápido. Por isso que, no caso desse meu filho, por exemplo, em 8 horas, ele saiu de nada no pulmão para 50% do pulmão, tá certo? Para a gente ter uma noção. Então, é isso o coronavírus. E o que está acontecendo agora? As pessoas, têm mais gente adoecendo e tem uma proporção maior com doença grave e ficando mais tempo internado. Então, está entrando gente e está saindo menos, tá certo? Muitas vezes, nesse momento que nós estamos aqui conversando no Brasil, nós temos muita gente que está sendo atendido porque alguém morreu, né? Está ocupando uma vaga porque o outro ou a outra morreu. Olha que situação que nós estamos. Então, com base nisso, que eu lhe digo que a gente tem que adotar uma medida de restrição ao indivíduo. E aqui não adianta só colocar a culpa no presidente Bolsonaro, em quem rejeita. É o indivíduo. Ou seja, se a gente não tiver uma adesão muito forte, onde se eu não estou me importando comigo, mas eu tenho que pelo menos me importar com o outro, tá certo? Com a minha mãe, com o meu pai, com o meu filho, minha filha, porque quando eu saio por aí sem cumprir a regra, eu trago coronavírus para casa, eu levo o coronavírus para o trabalho, ou seja, e isso é o que dá a elevada propagação. Então, a gente precisa ter aqui um fôlego para até abril, a gente controlar para até abril, a gente poder, com a vacinação, ter a saída definitiva. É o que eu lhe digo. Obrigado, governador. E vamos visitar agora São Luís, capital do Maranhão. É o momento da participação de Marcos Saldanha, da Rádio Timbira. O áudio, por favor, Marcos. Bom, governador, muito obrigado pela oportunidade de conversar, de ouvir suas informações. Saudações aqui do Maranhão para o senhor e os colegas de bancada. Me permita falar um pouco mais sobre política, sobre eleições, no seguinte aspecto. A votação de 2018 foi muito boa do PT, do Fernando Haddad, nos estados do Nordeste. Verdade. Muitos dos governadores, qual foi o seu caso, foi aqui do Flávio Dino, da Bahia, o Rui Costa, eles eram candidatos à reeleição. Muitos de vocês agora não estarão na disputa novamente. E aí, a minha pergunta é a seguinte: como é que fica esse embate nas próximas eleições? O senhor acredita que o Nordeste mantém essa votação numa eventual disputa de Lula ou de algum nome que venha substituí-lo nesse confronto representando a esquerda? Olha, primeiro, Marcos, saudar também você aqui, o Marcos Saldanha, aqui, todos aí da Rádio Timbira. Meu abraço aí também a meu vizinho aqui, estado do Maranhão. Também o Flávio Dino estava há pouco ali participando conosco lá desse entendimento. Eles têm ajudado bastante também com os demais governadores. Bom, você não adianta eu assim deixar de lhe dizer aqui, eu tenho um orgulho muito grande de ser governador com o time de governadores do Nordeste, tá certo? Realmente tem compromisso, é uma coisa que é a essência da política para mim, é você ter compromisso público. Quando você coloca, inclusive, muitas vezes, o seu interesse pessoal atrás do interesse, não é, do outro, que não é uma coisa tão simples quanto parece. Bom, o fato é que eu, olhando para frente, no Maranhão, nós vamos ter disputa de quem que vai ser, para dar um exemplo, né? Quem que vai ser Nós temos aí pelo menos 3, 4, o vice-governador, o presidente da Assembleia, senador, enfim, você tem aí 2, 3. Esse vai ser um problema em muitos lugares, aqui no meu estado também, no Ceará, enfim. Eu acredito que o Nordeste tem uma clareza de campo político, né? Eu acho que por tudo que está acontecendo, isso é mais reforçado. Se tivesse alguém com um projeto semelhante, eu acho que causaria uma grande divisão.
Mas eu acho que o estilo do presidente Bolsonaro e os seus seguidores em cada estado, eu acho que permite uma clareza e realça ainda mais a importância. Eu vou resumir, eu não sou muito levado mais à teoria, não é, da esquerda, da direita, do centro. Eu acho que o mundo hoje está mais orientado para o mais humanista e o menos humanista, tá certo? Ou seja, quem é que coloca mais o ser humano no centro das atenções como prioridade e quem é que bota mais o dinheiro, né? Nós estamos muito mais na Bíblia, entre Deus e o dinheiro, tá certo? Então, veja, o fato é que o Nordeste sabe o que quer, essa geração aqui, desde a época do Arraiz, de tantos líderes aqui dessa região. Então, eu quero acreditar que nós temos uma chance de ter um time da melhor qualidade no resultado de 22, e digo mais ainda, nós temos, com essa reviravolta em que se fez justiça ao Lula, que não é só o Lula, na verdade, não é quem foi feito injustiça para um campo político, na verdade. E agora, com essa decisão sobre ele, ela permite garantir as condições, na minha opinião, de uma energia extraordinária, não é, na militância, nos movimentos, enfim. Eu acho que a gente andava meio, sabe, encabulado, né? Sabia que não eram verdade aquelas coisas, mas, meu Deus, como é que eu vou provar? Olha só como é que as coisas acontecem. Logo o Fachin, tá certo? Ou seja, a decisão. Então, eu acho que o Nordeste, sim, eu acho que ele sai bem fortalecido, esse campo político. Não quero dizer que não tenham outros líderes, não é, que também tenham o seu valor, mas é que quando é separado naquilo que é um desejo do Nordeste, o povo olha, opa, esse lado aqui tem mais a ver. E não é mais a questão dos mais pobres, é um valor que hoje abarca uma classe média maior. A gente faz uma pesquisa aqui no Nordeste, não é? E a gente vê isso claramente. Obrigado, governador. E ainda dá tempo de mais uma pergunta daqui da Bahia. Governador, acaba de ser lançado um manifesto chamado O Povo Não Pode Pagar com a Própria Vida. É assinado pela OAB, CNBB, Comissão Arnes, SBPC, ABI e Academia Brasileira de Ciências. Eles pedem um novo auxílio emergencial com valor digno. Qual a sua opinião sobre essa solicitação dessas entidades tão importantes? Como o tempo está quase no final do Giro Nordeste, vou pedir para o senhor ser breve, se possível. Serei. Olha, eu não posso aqui, em palavras, dizer o quanto me alegra isso. São entidades que têm uma história nos grandes momentos do Brasil, a CNBB, a OAB, enfim. Eu acho que esse documento que saiu hoje é um farol, não é, importante para este momento. Essa é a ideia do que eu chamo de pacto pela vida. Todo mundo, independente da religião, independente da profissão, independente do partido, de gostar ou não gostar do A ou do B, de ser governo, de ser oposição, mas colocar a vida em primeiro lugar. E sim, cuidado social e o auxílio emergencial digno é necessário. E cuidar também de um cronograma para pensar na economia, no econômico, sempre também com o lado social que é o emprego, sustentar. Eu mesmo estou dialogando com o ministro Guedes, essa ideia de ter uma espécie de seguro-emprego mesmo, essa ideia de garantir as condições de apoio para pequenos, médios, enfim, para garantir as condições de mais empreendedores para mais emprego. A gente vai ter que cuidar de mutirões, verdadeiros mutirões, com pessoas que ficaram aí na fila, não é, aguardando o tratamento de saúde, cuidar dos sequelados, mas nós temos que cuidar do Brasil, do Nordeste e de cada um dos estados, com certeza. Fiquei feliz com esse manifesto. Estamos quase no final do Giro Nordeste de hoje. Governador, nós temos aí 30 segundos para suas considerações finais. Olha, aqui o meu abraço para você, meu abraço para todas e todos que participaram aqui, os que nos acompanharam. Eu sou assim mesmo, falante, tá certo? Termino falando aqui com o coração
Então, eu espero poder ter dito aqui algumas coisas, mas o que eu passei aqui também é um sentimento que não é só meu. Nós vamos ultrapassar, nós vamos vencer o coronavírus, nós somos uma região que vai ser a grande alavanca desse país e vamos também pelo Brasil. Esse país é um país extraordinário, um povo extraordinário, que gosta e é querido no mundo inteiro. Então, é com esse olhar de esperança, com esse olhar de muita energia que a gente vai vencer, não é? Cada um aqui fazendo a sua parte. Muito obrigado. Deus abençoe. Obrigado, governador. É isso mesmo. Nordeste é forte, o Brasil é forte e nós vamos vencer. O Giro Nordeste está terminando. Quero agradecer a participação do governador do Piauí e presidente do consórcio Nordeste, Wellington Dias. Muito obrigado também aos comunicadores Henrique Douglas, da TV Antares, no Piauí, Pedro Nascimento, da TV Aperipê, em Sergipe, Carla Soraya, da TV Ceará, Valéria Credídio, da TV Universitária do Rio Grande do Norte, Isa Maria, da TV Pernambuco, Hugo Bispo, da TV Universitária da Paraíba e Marcos Saldanha, da Rádio Timbira, no Maranhão. Um agradecimento especial a vocês que acompanharam o Giro Nordeste. A gente volta na semana que vem. Até lá!